Olá, pessoal. Continuando o estudo, do direito das obrigações, na verdade, nós estamos deixando o direito das obrigações e começando a estudar a responsabilidade civil. Embora essa parte aqui, ainda esteja dentro do capítulo, do livro de direito das obrigações, acaba sendo mais responsabilidade civil do que obrigações propriamente. E é uma matéria muito legal, né? Uma matéria muito mais dinâmica e eu acho que vocês vão gostar. Lembra quando nós tivemos, nas nossas primeiras aulas, nós falamos que o nosso direito, imitou o direito alemão e dividiu, o cumprimento das obrigações em dois momentos. O primeiro momento a gente falava do Schul e o segundo momento do Haftung, né? Primeiro momento a gente estudava, os direitos e deveres, e uma vez que esses direitos e deveres não fossem cumpridos, a gente entraria num segundo momento da responsabilidade, né? Então, esse primeiro momento dos deveres nós estudamos. Obrigação de dar, fazer, não fazer, restituir, solidária, alternativa, bem divisível, bem divisível. Então, toda essa seção de obrigações, uma parte importante. Então, toda essa parte do Schul, dos deveres e direitos, nós estudamos. E o que nós vamos falar agora, até o final das nossas aulas, é o segundo momento, a questão da responsabilidade. O que acontece quando esses deveres não foram cumpridos? Quais as consequências? Aí surge a responsabilidade. Por isso que a gente fala, que as obrigações, elas nos trazem direitos, deveres, mas quando a gente usa a expressão responsabilidade, eu já estou presumindo que a obrigação não foi cumprida, né? Então nós explicamos isso tudo para vocês lá no comecinho das nossas aulas. Esse segundo momento, então, refere-se ao não cumprimento das nossas obrigações. Quando nós estamos, então, falando sobre esse segundo momento, nós estamos falando de obrigações que podem ter surgido, né? Nós estamos falando de obrigações que podem ter surgido, agora ficou melhor, podem ter surgido de um contrato ou obrigações que surgem da lei, né? Nós temos essas duas obrigações que nós estudamos. Obrigações que vêm de um contrato e obrigações legais. Dentre as obrigações que advêm da lei, talvez a mais famosa e a mais óbvia é o dever que todo mundo tem de não causar dano a outra pessoa, né? E nem ao patrimônio de outra pessoa. Então, eu não tenho o direito de agredir ninguém e ninguém tem o direito de me agredir. Isso está na lei, tá certo? Então, o dever de não causar dano, ele está no artigo mais famoso do Código Civil, que é o artigo 186, né? Mas esse artigo nós vamos estudar quando a gente vai falando da responsabilidade civil, fora das obrigações que surgiram de um contrato, né? Por enquanto, nós vamos falar do descumprimento das obrigações que estão em um contrato. Então, basicamente, nós vamos falar de duas figuras, a mora e o inadimplemento. Esse será o nosso objeto de estudo. Então, mora e inadimplemento, quando vocês escutarem essas expressões, vocês estarão falando que as obrigações de um contrato foram descumpridas. Quando vocês estiverem falando de responsabilidade civil, aí em sentido amplo, vocês estão falando que obrigações da lei foram descumpridas. E aí, então, convido vocês para nós estudarmos as obrigações descumpridas advindas de um contrato. E é isso o que nós vamos falar na nossa aula seguinte, que vai ser uma aula um pouquinho mais longa, mas eu vou dividi-la em duas partes, tá bom? Por enquanto, muito obrigado, pessoal!